Fala pessoal, a análise hoje é de HCTR11, Fundo de Investimento Imobiliário Hectare. Tá? O que a gente observa na tela é todo o histórico de negociação do ativo. A negociação começou em 8 de julho, semana de 8 de julho de 2019 até então. Né? Este é um gráfico semanal, onde cada barra, onde cada candlestick representa uma semana de negociação. Tá? Vamos analisar desde o começo a movimentação de preços, tá? Então, a partir da mínima, da cotação mínima do ativo, na região dos 37,85, tivemos uma valorização de 179, quase 180%, até o topo mais alto do ativo, que foi em janeiro de 22, na região dos R$ 104, né? Então, forte valorização no ativo e a partir deste topo, né, marcado com essa linha vertical azul, iniciou-se um movimento de correção. Né? A pergunta que se faz, e aí é sempre a grande dúvida, né, é até onde vai esse movimento de correção? A gente pode inclusive chamar de uma tendência de baixa. Né? O mercado entrou, esse ativo em específico, entrou num ciclo de baixa, onde a desvalorização também foi de aproximadamente, vou calcular aqui com essa outra ferramenta, do topo até o fundo mais baixo, 59, 60% aproximadamente. Tá? Então, depois de uma forte valorização, seguiu-se um forte movimento de correção, né, com quase aproximadamente 60% de desvalorização de todo o que o ativo havia valorizado anteriormente. Tá? A pergunta que se faz é, até onde vai um movimento de correção? É possível calcular onde comprar? Né? Então vamos imaginar o seguinte cenário. Né? Você gostaria de investir nesse ativo na ocasião da queda, né, do ativo, e a pergunta que se faz é, onde eu devo comprar esse ativo? Onde o preço tende a segurar, enfim, em termos, traduzindo para análise técnica isso, onde existe suporte nesse ativo? Né? E aí, é possível, sim, calcular preços de projeção de suporte baseados nessa movimentação de preço aqui em cima. Né? Para isso, inclusive é esse indicador aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente usa três informações basicamente, né? Três pivôs, que se chama, né? Três pontos de inflexão importantes aqui na estrutura, e o resultado disso são pontos de suporte, onde o mercado ele mostra para a gente, a própria movimentação do mercado nos mostra que está usando esta configuração, né? É uma questão de proporção, tá? Então o mercado está usando esta proporção desses três pontos aqui destacados para formar preço. E como a gente tem essa confirmação? Quando o próprio ativo mostra para a gente está respeitando esses pontos, essas zonas de confluência, né? Que são chamadas, são pontos de projeção com uma metodologia de Fibonacci, tá? E esse é um indicador que eu desenvolvi na própria linguagem do TradingView, né, no PineScript, tá? Que nos permite fazer projeções de preço, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Quando a gente projeta o preço para baixo, são níveis de suporte. Quando a gente projeta níveis para cima, né, do último preço, são níveis de resistência, tá? Lembrando que os mercados, existe uma propriedade de inversão de polaridade, né? Então, que eventualmente é suporte num movimento de queda, se transforma em resistência num movimento de alta. Então, as mesmas regiões são importantes, tanto na ida quanto na volta. Tá? Então, essas regiões foram validadas pelo preço. Né? O mercado está mostrando para a gente que dá para confiar nessas projeções. Tá? Até que, então, mostra que um ponto de compra relevante aqui no ativo. Tá? Simplesmente essas projeções, elas nos permite entender esses níveis de preço de forma prévia, né? Tanto que usamos aqui na projeção preços de março de 2022, abril de 2022 e julho de 2022. A partir desse terceiro ponto, a gente já tinha a proporção que o mercado estava usando, né? Com a posterior confirmação. Tá?
Algumas outras técnicas de análise técnica são utilizadas para eventualmente identificar um ponto de compra, né, ou a hora de comprar, tá? Como, por exemplo, candlesticks, né? Candlesticks são essas barrinhas, né? E elas mostram 4 informações relevantes. Cada barrinha dessa tem 4 informações, tá? Que é abertura do período, fechamento do período, preço máximo negociado no período e preço mínimo, tá? Neste caso aqui, um candle preto, né? Um candle de baixa, o preço é mais alto que o fechamento. No caso de um candle de alta, um candle branco, o preço está na base do candle, nesse caso, e o fechamento para cima. Tá? Então, são algumas técnicas de análise técnica que nos possibilitam identificar uma eventual operação de compra nesse ativo especificamente, tá? Que é basicamente a projeção através do FIB 360, que é um indicador baseado em Fibonacci, né? Com ele a gente teria as informações de níveis de preço, e a segunda parte da análise é a análise do comportamento do preço nessas regiões de confluência, tá? Que é a análise de price action. Joia? Então, candle de rejeição, candle de dúvida, né? E aqui, basicamente, o que a gente tem chama um padrão de candlesticks chamado de bullish kicker, tá? Que é um padrão de reversão de tendência e, eventualmente, uma entrada seria pertinente nesse primeiro, no fechamento, no encerramento desse primeiro candle de alta, tá? Portanto, conforme eu mencionei anteriormente, o que era suporte, né, na queda tende a segurar o preço na queda, agora tende a segurar o preço na volta. Então a gente tem que observar o comportamento do preço nessas próximas zonas que agora são de resistência, né? Então o preço atualmente está numa zona importante, região do R$ 66,42 entre os 66,42 e os 67,70, lembrando que é uma região de preço, tá? E a próxima na região dos 71,70 com 73,80. Tá? Então essas são as duas próximas regiões de interesse para esse ativo. Eu diria que fica mais evidente a reversão da tendência de baixa com o preço trabalhando acima da região atual de resistência, né? Era suporte inicialmente, mas de S4, região de entre 80 e 81 reais, tá? Então essa é uma região importante, alvo para o ativo nesse atual movimento de volta, né? Uma vez que também é uma região de confluência, mas também eventualmente pode caracterizar o fim de todo esse ciclo de baixa para eventual retomada da tendência de alta, tá? Joia? Espero que tenham gostado da análise desse ativo HCTR11. Acompanhe o canal para mais conteúdos como este. Valeu!